Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Pelo texto, a nova regra para aposentadoria passará a exigir idade mínima de 65 anos e 25 anos de contribuição, sendo aplicada a homens e mulheres que, na data de promulgação da nova emenda, tiverem menos de 50 e menos de 45 anos. Homens e mulheres acima dessas idades serão enquadrados em regras de transição. As regras serão as mesmas para os trabalhadores do setor privado e para os servidores públicos. Se promulgada a emenda constitucional, todos receberão como piso dos benefícios o salário mínimo, atualmente em R$ 880. O teto será equivalente ao valor máximo pago pelo INSS, de cerca de R$ 5.000. Sobre a reforma da Previdência, eu converso com Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia, e com Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais. Muito obrigada pela presença dos dois aqui. Eu começo pelo deputado Arthur. A proposta de reforma da Previdência está sendo muito criticada dos dois lados por ser talvez muito rígida. Qual a sua posição? A proposta ela ainda está em fase de ser aprovada a sua admissibilidade na CCJ. A partir do momento em que for aprovada essa admissibilidade, será constituída uma comissão especial com a indicação de membros por todos os partidos que estão representados na Casa. Daí, os membros da comissão elegerão um presidente e o presidente vai indicar um relator. Mas, sem dúvida, é um tema que eu tenho uma afeição muito grande, é um tema que eu procuro estudar, é um tema que eu realmente me interesso profundamente. E penso que nós estamos diante de um fato inexorável. Todos os cálculos autuariais indicam que, caso nós não tenhamos um posicionamento sobre a Previdência, no modelo que está aí, nós teremos a falência absoluta da Previdência no ano de 2024. Obviamente que o tamanho e a profundidade da reforma, ela é, obviamente, motivo de discussão, de debate. As pessoas, alguns entendem que, e eu concordo com isso em muito, que a Previdência pode, por exemplo, acabar com essas isenções que são feitas hoje e que oneram a Previdência. Existem vários setores, algumas entidades que se dizem filantrópicas e que não são filantrópicas, ou mesmo as filantrópicas, que não pagam a Previdência e, consequentemente, trazem um prejuízo para a arrecadação da Previdência. Há questões como o super simples, como o empreendedor individual, que são, de fato, isenções relevantes, mas que, por outro lado, estão trazendo um prejuízo que precisa ser discutido. Durante o debate que acontecerá no âmbito da comissão especial, que deverá ser constituída, e de acordo com o plano de trabalho que será futuramente elaborado, todas essas questões serão debatidas. Então, claro que todas as ponderações serão trazidas para essa discussão e será um debate muito rico, muito importante. É importante que esta Casa compreenda que não estamos recebendo um pacote fechado e temos que aprová-lo na sua integralidade. Mas é também muito importante que esta Casa compreenda a necessidade de fazermos algum tipo de alteração, porque se ficar do jeito que está, sem haver nenhum tipo de mudança, nós decretaremos a falência da Previdência. A reforma da Previdência, sim, ela está sendo feita em vários países, mas o que o Congresso deve negociar dentro dessa reforma que já chegou aqui? Por exemplo, 65 anos, vamos ponto a ponto. 65 anos para os dois sexos é uma idade justa para homem e para mulher, porque a mulher tem a dupla e a tripla jornada. A aposentadoria do agricultor, como é que fica? São pontos que ainda estão muito pouco esclarecidos e também a exclusão, por exemplo, dos militares. Por que eles não entraram nesse texto? Eu penso, Aline, que nós devemos voltar a questões um pouco anteriores. Discutirmos aqui um pouco os antecedentes da reforma. A meu ver, essa reforma chega à Casa, à Câmara dos Deputados, sob suspeita.
Nós estamos com um governo, na minha leitura, como professor de direito, inclusive, golpista, um governo que atropelou para chegar ao poder princípios e normas constitucionais e que vem desenvolvendo uma operação de desmonte do país e das políticas sociais. É uma série de iniciativas coerentes. Tivemos a entrega do pré-sal, tivemos a PEC 241, agora 55 no Senado, que eu chamo a PEC do desmonte. Que é a do teto dos gastos Exatamente, públicos. desmonta, congela o país por 20 anos e desmonta as políticas sociais, assina, por exemplo, a sentença de morte do programa Bolsa Família, já anuncia o que está aqui na Previdência com relação ao BPC, o benefício de prestação continuada, um programa justo que garante o salário mínimo para pessoas idosas com mais de 65 anos e pessoas incapacitadas, pessoas com deficiência incapacitadas para o trabalho, que sejam pobres. E aí a pobreza mesmo, a exigência da lei é que seja 1/4 do salário mínimo. Então, na sua leitura, o senhor está indo para uma conclusão que me parece que é a reforma da Previdência, ela acarretará uma certa exclusão social, é isso? Exatamente, na linha, inclusive, do que o governo golpista vem fazendo, sabe? Eu acho mais grave ainda, né? Eu acho que por trás da reforma da Previdência está um compromisso com o capital internacional, no sentido, inclusive, de abrir uma nova frente de privatizações no país, que é a frente da Previdência privada. Mas o que precisaria mudar, então, na sua leitura, dentro desse texto? Não, primeiro, algumas questões assim que são extremamente sérias. Eu mencionei aqui o BPC, o benefício de prestação continuada, que atinge diretamente os mais pobres, elevando a idade de 65 para 70 anos e desvinculando o salário mínimo. Grave também a questão da previdência rural, aumento do tempo, né, por 65 anos. Nós sabemos as condições em que as trabalhadoras e trabalhadores rurais, eu venho da roça, conheço bem essa realidade, nós sabemos as condições de trabalho dessas pessoas. É importante lembrar aqui, inclusive, Aline, que a Previdência chegou no campo no Brasil, através do Fundo Rural, em 1971, muito recente. Até então, as trabalhadoras e trabalhadores rurais do Brasil não tinham nenhum sistema previdenciário e agora já querem retirar o pouco que foi concedido. Há outra dimensão também, o recolhimento sobre a Previdência Rural incide sobre especialmente no caso da agricultura familiar, sobre a venda de produtos. Nós sabemos que a agricultura familiar vive da safra, do período de venda dos produtos, e isso reforça também o sentimento familiar, que nós precisamos reforçar no Brasil, o sentimento comunitário, as populações tradicionais, quilombolas, reforçar essa ideia também de que a contribuição pode ser familiar, pode ser comunitária, e no caso é um retrocesso, é o individualismo. É o indivíduo, inclusive, dissociado da família. Eu queria colocar um pouco mais ainda. 49 anos de contribuição para ter aposentadoria integral. 49 contribuições. É uma vida. Se nós considerarmos a população pobre do Brasil, as trabalhadoras e trabalhadores de baixa renda da roça, do campo e da cidade, né, no caso de pensão por morte, pode haver o benefício pode ficar aquém do salário mínimo. Mas não seria uma tática de negociação normal no mercado? A gente joga para cima para tentar... Vou ser claro aqui, negociar com o trabalhador rural, negociar com direitos fundamentais dos pobres, me parece uma perversidade. Olha só, com todo respeito. Você vê que o nobre deputado, ele trata dos problemas, mas não trata das soluções. Nós estamos, meu caro deputado Patrus Ananias, diante de um fato que não é subjetivo. Eu quero discutir, deputado, só um minutinho. Eu só falou, deixa eu falar agora um pouquinho. Por que o governo está aberto o tempo tem sido mais generoso com o senhor. A primeira resposta de Vossa Excelência foi muito mais... O senhor falou e agora eu estou retrucando. Eu só estou replicando. Eu quero dizer o seguinte, nós não podemos... Primeiro, essa discussão mas vamos ouvir a proposta que o futuro relator tem para negociar? Né? As eleições já deram a resposta a vocês. As eleições que derrotou o PT nas capitais do Oiapoque ao Chuí mostra claramente que o Brasil não queria mais a continuação daquele governo e que foi... A pesquisa agora com relação ao presidente Temer é ótima, hein? Interrompido pela votação da Câmara dos Deputados. Os telespectadores fiquem atentos à pesquisa que saiu. Então, o que nós temos diante de nós é uma situação em que ou tratamos da questão da Previdência
ou então nós vamos ter a falência da Previdência em 2024. Isso não é um dado do PT, nem do DEM, nem de partido nenhum. Isso é um dado técnico que está colocado de maneira muito objetiva. Se quisermos discutir esse tema com sinceridade, com respeito a esse direito que as pessoas têm, e aí obviamente, que tem que haver espaço para as colocações que Vossa Excelência traz aqui. Se acha que, olha, o trabalhador rural, tal ou qual, merece que seja assim, que seja de outra forma, que não seja 49 anos, tudo isso eu acho que deverá ser tratado e será tratado ao longo do debate. Não há dúvida, todas as questões precisam ser levantadas e tratadas. Um tema, por exemplo, que é muito levantado pelas centrais sindicais, principalmente, é a questão das isenções que incidem sobre a Previdência e que trazem prejuízo para a Previdência, porque algumas empresas não pagam, não recolhem, porque são isentas, e isso traz prejuízo para a Previdência. Tudo isso deverá ser tratado no bojo dessa questão. Agora, por exemplo, dizer aqui que o trabalhador familiar está sendo diferenciado porque isso... Não, o trabalhador familiar, pelo contrário, ele está sendo mantido exatamente no modelo que é hoje. O grande mérito dessa proposta, ao meu ver, é o fato de você incluir, exceto os militares, porque é uma questão constitucional, e estão excluídos os bombeiros, os militares, os policiais militares e as Forças Armadas, esses três estão excluídos por uma questão constitucional. Que devem ser alvo, inclusive, de outra crítica, que eu admito também, que é uma questão... Ficaram excluídos dessa lei, mas provavelmente virá outra para enquadrá-los. Mas o que é muito importante nós dizermos é que esta lei, exceto essas três categorias militares que estão na Constituição, todos os outros, do gari ao presidente da República, do mais humilde cidadão empregado do setor privado ao mais rico empresário, todos estão incluídos dentro de uma mesma Deputado, regra. Eu vou pedir um intervalo. Eu converso com os deputados Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia, e com Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais. O debate é sobre reforma da Previdência. A gente vai para um intervalo e volta rapidinho. Não sai daí. Eu converso sobre reforma da Previdência com os deputados Patrus Ananias, do PT, e Arthur Oliveira Maia, do PPS. Deputado Patrus, então, a sua resposta no segundo bloco, a colocação do deputado Arthur. Eu quero deixar claro aqui para os telespectadores que as questões técnicas são permeadas pelos interesses e pela questão ideológica. Nós vivemos em sociedade e nós sabemos que os interesses dos mais ricos, por exemplo, são bem defendidos através da mídia, através da chamada ideologia. As chamadas classes dominantes, que detêm o poder econômico, e quem detém o poder econômico detém também outros poderes, inclusive da comunicação, eles conseguem colocar para a sociedade como se fosse um bem da sociedade aquilo que é um bem para eles. É o que nós estamos vendo. Quando se coloca no mesmo nível que a reforma da Previdência é para pobres e para os ricos, nós estamos tratando de forma igual desiguais. Os ricos podem ter mais gordura, ter mais condições, inclusive de previdência privada, que é um dos pontos principais que está colocado. Eu quero também chamar a atenção aqui que não é verdade que a Previdência no Brasil seja deficitária. Nós temos um sistema no Brasil que integra a Previdência, está na Constituição, integra a Previdência com a saúde e a assistência social, na perspectiva da seguridade social. Se nós integrarmos as três fontes, nós temos uma seguridade social superavitária no nosso país, possivelmente com uma pequena margem de déficit no campo. Exatamente. O senhor está falando exatamente do setor público, setor privado ou é global? Mas no sentido geral, no sentido global, de diferenciar os pobres, beneficiários do BPC, trabalhadoras e trabalhadores rurais, trabalhadores e trabalhadores da cidade de baixa renda, agricultura familiar, de determinados setores que podem estar sendo também atingidos, vamos ver até quando, eles têm um poder maior de resistência, que podem também estar sendo disciplinados pela proposta, mas que têm um poder de negociação e, portanto, um poder também de resistência
né, usando a expressão popular, tem muito mais gordura para queimar do que os pobres, que estão sendo diretamente atingidos, como no caso, os 4.500.000 beneficiários do BPC. Pobres entre os mais pobres. Pessoas que têm, para entrar no programa, uma renda inferior, como eu disse e reitero, inferior a 1/4 do salário mínimo. Um outro aspecto que eu acho importante também é que uma reforma como essa deveria ser debatida com a sociedade. Por que essa pressa? Por que não discutir, inclusive com as entidades empresariais? Essa seria a minha próxima pergunta ao também, deputado Arthur. Mas eu também fui dizer, senhora, então, eu vi que o deputado Arthur falou da vez passada sem nenhuma interrupção. Eu gostaria que eu pudesse expressar meu pensamento também com um pouco mais de liberdade. Eu dizia, então, que na sociedade em que nós vivemos, uma reforma como essa devia ser democrática, debater com os movimentos sociais, com o movimento sindical. Eu estive na Áustria em 2008, ministro do Desenvolvimento Social do governo Lula, e eles estavam concluindo uma reforma previdenciária depois de anos de discussão, e essa reforma ia até o ano 2030, exatamente para superar essas situações mais delicadas, que envolvem, inclusive, direitos adquiridos, expectativas de direito. Então, essa pressa, né, essa urgência em aprovar, a meu ver, é mais uma suspeição que paira sobre essa proposta. O senhor já deve antever uma resistência muito grande aqui no Congresso Nacional e me parece que, como o deputado Patrus disse aqui, o governo quer aprovar a toque de caixa. Não existe isso. Ninguém falou em aprovar aqui reforma nenhuma a toque de caixa. Muito pelo contrário. Existe todo o tempo necessário para que nós possamos discutir dentro da Câmara, fora do Congresso Nacional, com todas as entidades, com a sociedade civil organizada, com todos que queiram participar desse debate. Eu não sei de onde é que alguém inferiu essa ideia de que há uma pressa, um assodamento para se votar. Não. Existem, objetivamente, problemas concretos que têm que ser enfrentados, sob pena de sermos irresponsáveis. Veja bem, há 10 anos atrás, nós tínhamos um aposentado para 10 empregados contribuindo para 10 trabalhadores contribuindo para a Previdência, porque o sistema no Brasil são os que estão trabalhando que pagam as aposentadorias. Não existe uma poupança, vamos dizer assim, para pagar as aposentadorias, não. O seu trabalho, o meu trabalho, o trabalho do deputado Patrus, o porteiro aqui da Câmara, todos contribuímos para a Previdência e esse dinheiro é que se paga as pensões e as aposentadorias. De 10 passamos para 7 atualmente. São 7 trabalhadores para cada um aposentado. E as indicações do censo do IBGE indicam que daqui a 10 anos teremos 3 trabalhadores para pagar um aposentado. O dinheiro já não dá. Paralelamente, nós temos visto dois processos que são importantes do ponto de vista do amadurecimento da nossa sociedade, mas que também tem impacto na Previdência. O primeiro é maravilhoso, o aumento da expectativa de vida. Nos últimos 50 anos, o brasileiro passou a viver mais cerca de 30 anos. Então, é óbvio que a Previdência que pagava antes uma aposentadoria para uma pessoa de 10 anos, agora paga de 40, ela precisa ser reformulada. Isso é inexorável, isso é conta, isso é somar, diminuir, dividir, não tem outra, isso é matemático, isso não tem ideologia. A outra questão é que o controle a organização das famílias faz também com que hoje nós temos uma taxa de natalidade menor, ou seja, está nascendo menos gente, o crescimento da população brasileira diminuiu. Então, olha só, nós estamos tendo um país que está envelhecendo e, portanto, o número de aposentados aumentando e, por outro lado, nós estamos vendo a diminuição do número daqueles que contribuem com a Previdência. Isso, por si só, já indica a necessidade de fazermos uma reforma. Eu quero deixar claro, meu caro deputado Patrus Ananias, que nós, independente da posição de ser governo, de não ser governo, nós estamos dispostos a convencer e a sermos convencidos durante esse debate. Convencidos de que ponto? Porque eu gostaria de saber que pontos são negociáveis. Eu não falo pelo governo. Eu falo da minha cabeça, do meu raciocínio. Um ponto, por exemplo, que eu estou convencido é que o governo precisa enfrentar essa questão das isenções. Não tem como não enfrentar essa questão das isenções. Porque, veja só, em Belo Horizonte deve ter alguma universidade que se diz filantrópica e que tem isenção do INSS, portanto, dão prejuízo ao INSS e não pagam absolutamente o INSS, mas
tem uma mensalidade igual, às vezes até superior, a uma entidade privada. Por que isso? Por que não enfrentar essa situação? O que eu quero dizer, Patrus, é muito claramente o seguinte: nós estamos diante de uma situação que não pode ter ideologia. Se você tem aqui uma série de questões que trazem, são todas pertinentes, não tenho dúvida. Nós temos que debater este assunto com responsabilidade e sabendo que é fundamental para o Brasil nós fazermos algum tipo de mudança para que possamos levar a nossa Previdência para uma para uma situação de sustentabilidade. Esse é o propósito. O Congresso, a oposição, naturalmente, pretende mexer nesse tempo de transição, na idade máxima, por exemplo? Claro, nós vamos debater e vamos tentar melhorar o que for possível. Mas o que eu estou dizendo, e quero reiterar, que essa PEC tem vícios graves de origem e de conteúdo. Não adianta o deputado Arthur dizer que não tem ideologia. Em tudo tem ideologia. Em todas as questões relacionadas com a sociedade tem interesses. Nós vivemos numa sociedade conflitiva. E esse é o grande desafio da democracia, possibilitar que os interesses diferenciados, conflitivos, se manifestem e sejam processados. Os ricos querem ganhar mais dinheiro. Os empresários querem ampliar os seus ganhos. Os trabalhadores, os pobres, querem melhorar suas condições de vida. Há conflito de interesse econômico e há diferentes visões e concepções do mundo. Então, nós estamos discutindo aqui a reforma da Previdência, como discutimos, está no Senado agora a PEC 55, a PEC do desmonte, que alguns chamam a PEC da morte, exatamente considerando essas questões fundamentais. O que está por trás, o que inspira, né? Por que não se discute também, por exemplo, a questão da DRU, da desvinculação das receitas orçamentárias, inclusive receitas direcionadas para a Previdência, para a saúde, para a assistência social, para a seguridade social, e que certamente constitui, como as isenções, um fator de diminuição dos recursos destinados à Previdência. Por que não discutimos também no Brasil, né, formas mais justas, no sentido de que os ricos, aqueles que ganham mais com a sociedade, deem uma contribuição maior e que os pobres, as trabalhadoras e trabalhadores, especialmente os de baixa renda, tenham uma atenção especial e que sejam, inclusive, até mesmo ajudados pela sociedade. Não é razoável que o pobre tenha que pagar exatamente de acordo com o retorno que vai ter. Então, essa questão ideológica, meu caro deputado, ela existe. O que preside o governo golpista está muito claro. É pegarmos todas as iniciativas tomadas, está vindo aí a reforma trabalhista para acabar com o direito do trabalho. O que preside esse desgoverno é a submissão aos interesses do grande capital. E todas as iniciativas, seja a reforma da Previdência, seja a PEC 241 aqui na Câmara, 55 no Senado, seja a privatização do pré-sal, sejam outras iniciativas já tomadas, todas apontam nessa perspectiva. Deputado, eu tenho só 2 minutinhos para encerrar o programa. Eu queria uma colocação dos dois bem rapidinho. Por que a reforma da Previdência deve ser aprovada? Por que não deve ser aprovada? Olha, primeiro eu quero dizer o seguinte, ele falou da DRU, e a DRU, ela foi válida no governo do Lula, no governo da Dilma, está sendo no governo de Michel Temer. Não há diferença nenhuma. No seu partido usou a DRU exatamente como está sendo usado hoje. Com relação a esse Estado social, em que há uma utilização dos recursos de quem tem mais capacidade contributiva para ajudar os menos favorecidos, isso é um fato. Nós temos, por exemplo, que o trabalhador rural que ele não paga a Previdência, mas pode se aposentar. Então, obviamente, que isso tem uma carga ideológica, as disputas serão duras aqui no Congresso, não tenho dúvida nenhuma, mas o que eu quero afirmar de maneira clara é a necessidade da reforma. Você não pode negar, independente do discurso que você fizer, que nós estamos tendo a diminuição do número de pessoas que contribuem para a Previdência e um aumento do número das pessoas que recebem a Previdência. Resposta do deputado Patrus, bem rapidamente. Nós temos reformas e reformas. Claro. Reformas que atendem aos interesses das classes mais ricas, inclusive os interesses do grande capital internacional, e reformas que atenderiam, como é o nosso desejo, as classes mais pobres do Brasil, as classes trabalhadoras. A marca registrada dessa reforma é o que se propõe a fazer com o benefício de prestação continuada. Pobres entre os mais pobres. Para entrar no BPC,
A condição é que a pessoa ganhe 1/4 do salário mínimo. Pessoas idosas e pessoas com deficiência incapacitadas para o trabalho. Eu concordo com É você. exatamente sobre essas pessoas que a PEC aponta a sua arma perversa, ampliando a idade para 70 anos e desvinculando o salário mínimo. Ampliando para 70, 65 para 70. E desvinculando o salário mínimo. Essa é a marca registrada dessa PEC da reforma da Previdência. Que é um ponto que vai ser discutido. Eu quero agradecer a presença dos dois, ao deputado Patrus e ao deputado Arthur. Prazer, Muito obrigada pela presença no Câmara Debate. Muito obrigado, você também. Eu conversei com o deputado Arthur Oliveira Maia e também com o deputado Patrus Ananias sobre reforma da Previdência. Se você quiser conferir este debate mais uma vez, é só acessar www.câmara.leg.br/Câmara Debate. Até o próximo programa. Tchau.